Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Beleza de Racista, aqui no nosso painel de entrevistas, uma iniciativa da Associação Brasileira de Cosmetologia da Orolab, e o nosso foco é, de forma extremamente direta, estimular com que os tomadores de decisão desse mercado incrível, que é o mercado de beleza, entendam o antirracismo como um vetor de competitividade, não puramente como uma dinâmica de narrativa, storytelling, coisas fofas que não levam ninguém a lugar nenhum. E para isso, nesse grande episódio aqui também de lançamento, a gente está trazendo a queridíssima Aline. Minha amiga, conta pra gente quem que é você na fila do pão, para a gente já começar nosso papo. Boa, boa. Bom, eu acho que começo dizendo que eu sou uma mulher negra, que tem uma trajetória aí, né? Tenho 37 anos, e toda vez que alguém me pergunta, né, quem eu sou, eu tenho muito medo de falar só dos meus títulos, digamos, né? Mas ao mesmo tempo é importante também, né? Porque por ser também uma mulher negra, às vezes a gente precisa mostrar o porquê que as pessoas precisam escutar a gente. Então, vou contar um pouco aí da minha trajetória. Eu sou advogada de formação, sou uma curiosidade, né? Eu já estou na minha terceira carreira, sempre buscando entender como que eu contribuo de melhor forma para o mundo. Então, nessa trajetória, eu passei por especializações na área de marketing, gestão de pessoas, de psicologia social e antropologia. Finalizei agora também uma especialização em Afro-Latino-América e Caribe e trabalho com causas sociais há mais de 10 anos, né? Então, hoje eu atuo como estrategista de diversidade, equidade e inclusão e de inovação social para o mercado e também dentro de uma multinacional, mas eu acredito que eu sou essa pessoa sonhadora e que acredita de fato nessa transformação, no mundo que é mais justo, no mundo que pode ser antirracista. Então, é isso que me move. Maravilha. Então, minha amiga, duas perguntas para a gente apimentar nossa conversa. Primeiro, o que que é beleza para você? E você sente que o mercado de cosmético representa esse significado de beleza? Olha, acho que essa pergunta do que é beleza para mim, acho que para qualquer pessoa, ela é super difícil de responder, né? Sem um processo de consciência crítica, sem um processo de reflexão, porque eu cresci acreditando que beleza para mim era ser uma pessoa branca, de cabelo liso, de olhos claros, e todos os dias eu preciso me lembrar que isso é aquilo que foi posto, né, pelo racismo, é aquilo que foi posto como padrão, e que isso não significa nada, nem para mim, nem para outras pessoas. E aí, nesse processo, eu reconheço a beleza naquilo que a gente aceita, sabe? Nesse corpo que me move todos os dias, nesse cabelo que representa a minha identidade, a minha força, a minha personalidade, nessa pele que muitas vezes está marcada, mas está marcada pela minha história, nesse corpo e nessa pele que deixa passar aquilo que eu realmente sou, sem medo de ser julgada. Então, só para você ter uma noção, eu sempre odiei ser negra quando eu era criança, desde muito cedo. E é muito engraçado porque, como criança mesmo, em tese eu não tinha sido ensinada, né? Assim, alguém não tinha falado para mim, mas eu sempre falava para minha mãe que eu odiava o meu cabelo, eu usava saia no cabelo, sabe? Para ele ter balanço, porque meu cabelo não tinha balanço. Eu tenho uma irmã que é adotiva e ela é branca e o cabelo dela sempre foi liso, né? E eu acho que daí é engraçado como esse espelho, né? Eu olhava para ela e eu falava, nossa, mas tipo, ela é muito mais bonita que eu, ela é branca, ela tem cabelo liso, por que, que eu não tenho? E aí eu cresci assim, sempre alisando o cabelo, desde muito cedo, eu só usava ele preso, assim, e quando eu tive oportunidade, eu alisei mesmo, e eu cheguei a ser loira, e é muito doido, porque quando eu olho as fotos, eu falo, gente, não tinha vida, sabe, assim, eu olho as fotos e comparo com hoje, assim, eu falo, isso é vida, eu enxergo a Aline nessas fotos de hoje e não enxergava naquelas, porque de fato era isso, era alisar o meu cabelo, ser loiro mesmo,
não ficando legal, porque não estava legal, hoje eu olho e não estava legal, e sendo escrava, né, ali de uma chapinha, de um cabeleireiro, eu não podia sair na rua porque estava chovendo, eu ficava desesperada, porque, nossa, vai estragar a chapinha, ele vai voltar a ser, né, vai ficar com frizz, ele vai voltar a ser crespo. Então, você percebe que em busca dessa beleza padrão, eu deixava de viver. Eu estava o tempo todo me tolhindo, o tempo todo me machucando, porque muitas vezes, né, me queimei, muitas vezes usei produtos que meu cabelo caiu, né? A gente tentava usar quanto mais forte o produto para ele ficar mais liso. Então eu estava ali me mutilando para encaixar no padrão e eu nunca encaixei. E foi muito engraçado que quando eu decidi, né, dentro do meu processo, de falar, poxa, eu sou uma mulher negra e eu preciso me orgulhar disso, que eu fui cortar o meu cabelo. Eu lembro que eu fui no cabeleireiro próprio de pessoas negras, assim, e eu falei, olha, eu queria, né, tirar essa parte alisada do meu cabelo, eu queria assumir o meu cabelo. Falei, então dá pra você dar uma cortadinha, né? Então, usei esse termo, dar uma cortadinha. E ele, assim, muito frio comigo. Ele falou assim, olha, vou ser muito sincero com você, você tem um dedo de cabelo virgem aqui, então se eu for cortar, você vai ficar assim. É que me deu um choque do tipo, pera. Principalmente porque a gente também foi ensinado que cabelo para mulher é aquilo que marca, né, a beleza, a identidade. E aí ele pegou e falou, aí eu fiquei um tempo, ele foi me mostrando várias fotos, assim, eu fui tentando achar beleza naquelas fotos que ele estava me trazendo. E era difícil, eu confesso, assim, né? De, tipo, como assim, uma mulher negra de cabelo bem curto, né? A gente, na época, quando eu era adolescente, chamava Joãozinho, né? Olha como é doido, a gente até não reconhecia a feminilidade de uma mulher com cabelo curto. E eu falei, ah, tá bom, vamos nessa. Tremendo. E aí ele pegou, ao invés dele começar a cortar embaixo o cabelo, ele cortou o primeiro tufo na frente. Porque acho que ele percebeu o quanto que eu ia idosando, ai, não tira tanto. Então ele cortou o primeiro tufo assim na frente. E aí, quando ele cortou esse primeiro tufo, minhas lágrimas já começaram a descer. Tipo, não tem mais jeito, assim. E aí, quando eu olhei, que eu tava, tipo, com um dedo e meio de cabelo, assim, eu chorava e eu olhava pro espelho e eu falava, cara, não sou eu. Só que, ao mesmo tempo, hoje eu consigo enxergar que ali eu renasci, né? Ali eu ocupei o meu corpo, eu reconheci a minha beleza, e aí foi esse processo. Então, eu acho que beleza, ela vai muito além daquilo que está na estética, daquilo que você está enxergando, porque você pode estar com todos os aspectos que estão ditos como padrão e você não se sentir bela, você não se sentir bem, né? Então, eu acho que a autoimagem é muito diferente da autoestima. E a gente está o tempo todo buscando alcançar essa imagem que colocam para a gente e se esquecendo que passa algo por este corpo, né, para poder compor essa beleza. Eu sei que é filosófico, mas é que para mim eu tenho muito medo da gente ficar definindo e enquadrando, porque principalmente para nós mulheres e nós mulheres negras, existem tantas caixas que às vezes eu prefiro ir para lugares mais subjetivos para enxergar a minha beleza e a beleza do outro também. Não, e isso é fantástico porque mostra exatamente quão perverso é a simplificação, uma cabeça simplória, né? Que estimula um imaginário que não existe. Isso é fantástico. E aí, amiga, você sente que esse nosso mercado que a gente trabalha, ou trabalhou em algum momento, ou trabalhará, representa isso? Te representa como uma mulher negra? Cara, Com é toda muito essa jornada? difícil. É muito difícil, assim, porque acho que começa. E eu acho que talvez o mercado ele está num processo de maturidade, né? Assim, é bem maturo, mas caminhando para. Começou com a publicidade, né? Que é muito importante, que é aquilo que eu comecei a falar para você, né? O padrão ele é colocado por meio das imagens, né? A gente cria por meio dessas imagens, da linguagem, esses símbolos que entram no nosso inconsciente, o negócio vai. Então, eu acho que a mudança, e todo mundo tem discutido muito o quanto que se muda, né, colocar mais pessoas negras na publicidade, vamos, né, ter mais representatividade, mais diversidade, na comunicação, e eu acho isso extremamente importante. Né? Eu acho extremamente importante eu me ver
num comercial, eu me ver em campanhas, eu ver pessoas que são parecidas comigo, né, lançando produtos, falando sobre isso. Então, eu acho que foi um passo importante, mas eu acho que ainda é muito pouco, no sentido de que, assim, né, as pessoas não pensam no nosso... Vou falar de cabelo, tá? Depois eu falo um pouco de pele. As pessoas não pensam nos nossos cabelos, assim, porque elas têm até medo de chamar eles de cabelo crespo, né? É muito doido, porque as pessoas ainda estão no, os cabelos cacheados. Não, meu cabelo é crespo, né? Então, primeiro tem que quebrar essa barreira de entender de que, né, não tem um cabelo normal, né? Não existe um cabelo normal, existem vários tipos de cabelo, com várias texturas. E aí é muito difícil para a gente encontrar produtos que se adequem a isso, sabe? Assim, às vezes eu tiro trança, né? E aí quando você fala de trança, a gente tem recuperado, né, essa nossa ancestralidade por meio das tranças. Eu odiava quando minha mãe fazia trança em mim quando eu era criança, e agora eu só quero viver de trança. E aí, toda vez que eu faço trança, eu falo, beleza, primeiro que vem, né, as pessoas perguntar para mim se eu lavo o cabelo, né, e isso é uma loucura, porque às vezes eu penso até que talvez o próprio mercado ache que quem usa trança não lava o cabelo, porque você não tem produtos específicos para, né, para cuidar das suas tranças. E segundo que, de fato, é isso, eu faço a trança, e aí eu lavo, né, o cabelo, óbvio, né, que ninguém vai ficar sem lavar o cabelo, mas eu tenho uma dificuldade de fazer o tratamento do meu cabelo, da minha trança nesse processo, porque eu não encontro no mercado, né, as pessoas não pararam para pensar, você vai encontrar produtos de empreendedores, mulheres empreendedoras, né, que não chegam, não têm acesso, então você tem que ficar buscando na internet, ver se alguém indica, buscando na rede, falando com a transista. Mas, poxa, cara, a gente está no Brasil, né? Eu tô no Brasil, a gente tem a maior população negra, depois a gente tem mais mulheres negras. Sim, vocês não pararam para pensar que tem questões diferentes nos nossos cabelos, né? Então, eu sinto que é muito difícil, assim, é muito difícil. Você encontra inúmeros produtos hoje, e mais hoje, né? Quando eu comecei meu processo de transição, quando eu era adolescente, você não tinha praticamente nada, mas as pessoas não pensam, você encontra aquele meio geralzão, né? Cabelos crespos, enfim, né? Você não encontra. Quando eu falo para pele, também tem essa questão, né, das pessoas não entenderem, primeiro acharem que a gente naturalmente tem uma pele incrível, né? Tipo, é impressionante como todo mundo fala, não, naturalmente você, isso aqui é da melanina. Eu falo, gente, é todo mundo cientista. Porque a galera, tipo, olhou, fez um olhar de raio-x, já analisou, e a minha pele é incrível. E não é assim, né? Então, eu sou uma pessoa que tem bastante questões dermatológicas, né? Tipo, a pele fica seca demais, e são poucas empresas que, de fato, pensam na nossa pele, estudam, né? Porque não é só pensar, não é para pele seca. Não é todas as pessoas negras que têm pele seca, né? Então, será que na base lá, quando foi preparar o produto, quando foi pesquisar o produto, foi testado em peles negras, né? Foi entendido como que é essa relação? E aí é uma discussão que eu escuto muito, do tipo, mas aí, tipo, se você está falando que as pessoas negras têm, digamos, uma biologia diferente, isso não é racismo, né? Não é. Você não estuda diferente tipo de pele, você não estuda diferente tipo de cabelo. Não é sobre você estar falando que a pessoa negra tem genes diferentes ou coisas diferentes. Não, nós não somos a pessoa negra, né? É por isso que existem pesquisas, existem mercados, existem inúmeras pessoas negras, existem inúmeros tons de peles, existem inúmeras texturas de cabelo, e é para isso que o mercado precisa estudar, olhar, porque ele faz isso quando ele está falando de pessoa branca, né? Ele vai entender texturas e tipo, mas para a gente não, eles pegam uma pessoa negra, que isso aqui é para pessoas negras, né? Então eu sinto falta hoje do mercado entender a pluralidade do que é ser negro, em especial no Brasil. Né? Então, eu acho que ainda tem esse olhar, vamos ali fazer uma coisa para o negro, né? Tipo, é uma coisa única, eu olho para ele e falo, beleza, agora eu tenho coisas para as pessoas negras. Mas, tipo, da onde você partiu? Da onde você tirou essa ideia? Então, eu acho que ainda é uma coisa muito estereotipada. Então, eu sinto que tem muito caminho pela frente, e discussões como essa que a gente está falando, está fazendo agora, nesse momento, são extremamente necessárias de serem colocadas na mesa.
para a gente sair do lugar da publicidade, para a gente sair do lugar de olhar para a prateleira e ter alguns produtos ou algumas empresas, porque, mais uma vez, né, eu acho que não é nem só sobre estar no Brasil e ter um público, né, eu falo, gente, as pessoas negras compram, né, é um mercado, elas querem coisas que são feitas, pensadas para elas, co-criada com elas, né, porque também tem essa. O problema é, tipo, eu fiz aqui, né, fui lá, fiz um produto para o pessoal negro lá, e só que o time todo é branco, tipo, nenhum negro participou. E não é sobre, não, mas eu fiz teste em pessoas negras, porque tem coisas que a gente vive, tem coisas que a gente vivenciou e que a gente troca, que num momento de inovação, de troca, de criação, se colocado na mesa, ele pode virar uma chavinha que pode ser, assim, muito importante para o processo. Então, além de incluir, né, as peles, os cabelos de pessoas negras diversas, né, essa pluralidade num processo de pesquisa, num processo, né, de entender, é preciso que as pessoas também estejam lá, né, porque senão a gente fica sendo tipo meio que laboratório, a gente não quer ser laboratório, a gente não quer testar, né, ratinho. Testei ali numa galera negra, agora vou voltar aqui para um time 100% branco para analisar este relatório de fora, assim. Acho que o racismo, ele coisifica muito a gente vira o outro, né? E eu acho que a gente precisa tomar cuidado nesse lugar da beleza de não ser sempre o outro. Tá assim, eu vou estudar eles e vou voltar e vou fazer uma coisa incrível para eles, né? Cai num olhar muito colonizador também. Então, eu acho que são essas reflexões que a gente precisa fazer todos os dias, assim, sabe? Isso é incrível. Eles tocam num ponto que eu acho muito legal, quando as pessoas acham que todas as peles são as mesmas coisas e de fato, o mercado se organizou e se estruturou para as pessoas brancas. Isso é indiscutível. Mas aos fofos e às fofas que acreditam que toda a pele é igual, fisiologicamente é diferente. E por isso, o nosso slogan é estratégia e ciência a favor da beleza negra. Isso é uma coisa que é esquisito ter que quebrar um paradigma baseado numa dinâmica de ciência, mas é verdade. Sim. Como você bem colocou. E aí, eu queria te fazer uma outra pergunta, até aproveitando um pouco a tua experiência como advogado, experiência de campo, que eu acho lindo e que eu admiro muito. Pensando numa dinâmica de cultura organizacional, né, e estrutura organizacional, você acredita que o racismo estrutural está muito bem espelhado no dia a dia das empresas? Porque tudo isso que você apontou faz parte de uma cultura, né? Não é simplesmente, faz parte de uma estrutura. Alguém está tomando decisão. Né? E é uma coisa legal quando a gente começa a entender. Se existe racismo, existe o racista. No Brasil não, né? Porque na pesquisa, todo 94% não, tem racismo, já entendi. Mas eu não sou racista, né? Então é isso, tem o racismo, mas não, a gente não sabe onde está o racista. Olha, eu acredito que, assim, eu não teria nem como falar ao contrário, assim, o racismo é um projeto que deu certo, né? E é um projeto que sustenta a sociedade que a gente está hoje. Então, eu acho que ele está espelhado e incrustado. Esse é o maior desafio. Porque se fosse só espelhado, a gente desespelhava, né? Mas não, ele está ali na raiz. E isso, assim, eu costumo falar que quando a gente fala de racismo, principalmente no meio organizacional, e eu tenho passado por várias empresas, né? Como consultora, como palestrante, fazendo workshop, as pessoas estão sempre colocando, né? O negro tá ali, né? Vamos falar do negro. Gente, tem que falar do branco, né? As pessoas brancas não se racializam, então elas estão o tempo todo, primeiro tentando entender, né? Tem um manual, que palavra que eu não posso falar, não é sobre as palavras que você não pode falar, né? É sobre uma pessoa que está ali do seu lado e muitas vezes você não enxerga a humanidade dela, porque você está, de fato, entendendo que ela é o outro a partir do lugar que você é o padrão. E a gente, assim, eu nem preciso dizer, mas qualquer Google que a gente der, a gente sabe que as posições de liderança das grandes empresas no Brasil e no mundo, elas não são para pessoas negras. E aí a gente tem inúmeras problemáticas, né? A gente tem problemáticas no sentido da dificuldade desse tema do antirracismo entrar na estratégia do negócio, porque você tem uma energia e uma demanda de recursos muito grande para, primeiro, ensinar, depois convencer as pessoas que estão no poder, porque elas são brancas, porque elas não estão enxergando o problema.
Então você tem ali, putz, deixa eu contar qual é o problema, agora deixa eu dizer quais são as possibilidades. Deixa eu dizer que não é sobre ser bonzinho, não é só um imperativo moral, deveria ser, né? Mas nem todo mundo vai ter esse olhar. É sobre questão de negócio, né? E não é sobre falar, ah, beleza, então agora a gente vai trazer os negros para a organização, a gente vê esse movimento, né? Não, vem, vamos contratar. Só que eu falo, não é porque os negros vão chegar lá que do nada apertou um botão, ele chegou, passou para achar, agora a gente é inovador. A inovação não está simplesmente em colocar a pessoa negra naquele espaço. A inovação ela precisa passar por essa pessoa para fazer parte da mesa de decisão, dela fazer parte da cocriação, dela ter voz, dela ter vez, né? Então, é esse o processo que eu acho que é mais difícil agora. E é muito difícil das pessoas falarem sobre isso, porque a gente está muito nos clichês, diversidade e inclusão. E às vezes eu falo, caramba, cadê a discussão que é estratégica? Né? Cadê a discussão que é... A gente vive numa sociedade que é capitalista e ela é racista, e a gente precisa entender o jogo que a gente está jogando. Se a gente quer hackear o sistema, a gente precisa entender que, quando eu entro dentro de uma empresa, eu preciso falar de estratégia, eu preciso falar de negócio. Eu preciso que as pessoas, infelizmente, e é por isso que eu acho muito bacana esse novo movimento de muitas empresas contratando especialistas, e aí a pessoa tem que estudar, porque não adianta achar que todo negro vai chegar lá e vai falar, né? Não é papel da pessoa negra, da pessoa da comunidade LGBTQIA+, de uma pessoa com deficiência ensinar as outras pessoas. É o meu papel, porque eu sou estrategista de diversidade, estudei para isso, eu pago para isso. Outras pessoas que não estiverem nessa função, não é o papel delas. Então, é isso que eu estou sentindo que as empresas têm. Elas não querem contratar alguém, remunerar, né, por um estudo, por uma experiência, mas elas falam, pô, tem um monte de negro aqui, a gente chama todo mundo para conversar. Sim, a pessoa negra ela tem que, se ela trabalha na área de inovação, ela tem que falar sobre inovação da perspectiva da experiência dela, da vivência dela. E não ir falar de racismo para o pessoal de inovação. Pague um especialista em racismo para ir falar com você. A pessoa negra está lá para trazer a perspectiva dela, em comunicação, em compras. Ela é um profissional como uma pessoa branca. Ninguém chama uma pessoa branca e fala assim, me traz aqui sua perspectiva como pessoa branca para a gente criar um produto. Não, eles vão lá, contratam consultoria, faz tudo. Então, eu acho que essa discussão é a discussão que é mais difícil de ser feita. Exatamente porque a grande maioria da liderança é branca. E aí, uma coisa que eu percebo muito é que tá todo mundo muito paralisado pelo medo, né? O medo de errar. Ai, meu Deus, mas se eu falar a palavra errada? A galera ainda tá tentando entender se eu falar denegrir, meu Deus. Não é sobre isso. A gente não vai transformar a sociedade, transformar o mundo corporativo pegando o checklist das palavras que não pode ser falado. A gente tem que falar de estratégia, a gente tem que falar de como que a gente sensibiliza e leva, isso é muito importante, mas como que a gente considera, de fato, a perspectiva das pessoas negras, dos grupos minorizados, né? Estou aqui enquanto mulher negra falando, mas na tomada de decisão, na cocriação de produtos, de estratégia, e como que as pessoas brancas entendem que elas vão precisar abrir mão de privilégio. Não tem um processo de antirracismo, de diversidade, de inclusão, de inovação, sem as pessoas abrirem mão dos privilégios. Sem as pessoas entenderem que ela que ia para uma reunião, apresentar um projeto, agora tem que ser a outra pessoa, porque foi a ideia dela. Né? Então, o que a gente percebe muito é as pessoas negras na base, entrando como estagiárias, enfim, programas de trainee, mas aí ela traz aquela potência da inovação, da experiência da vida dela, mas quem vai lá e conta sobre a estratégia é a pessoa branca, porque ela que está acessando os espaços maiores. Então, é entender isso, assim. E eu vou ser muito sincero para você, assim, neste momento da minha vida, eu tenho convivido com pessoas no meu ambiente de trabalho que tem me mostrado muito isso, assim, sabe, beleza, era eu que deveria estar nesse espaço, Aline, mas foi você quem pensou, foi você quem desenhou, então esse lugar é seu. E, gente, é muito difícil. É um desafio muito grande, assim. A pessoa reconhecer que, apesar de ser o cargo dela, a posição dela, ela tem que sair de cena. Ela tem que falar, não, isso era ali. E papel das pessoas brancas é isso. Muitas vezes a pessoa negra não vai conseguir entrar no espaço. Vai você com a pessoa negra, e quando chega lá, você fala, então, eu vim aqui, mas quem vai falar é fulano. Eu vim aqui, e às vezes você tá numa roda de conversa, e a pessoa negra não trouxe a perspectiva dela, porque a nossa autoestima muitas vezes está destruída, né? E não é só colocar a gente lá dentro, a gente vai sair falando igual papagaio.
Aline, qual a sua opinião sobre esse tema? Qual a sua ideia sobre esse tema? Percebeu que a Aline, as Joanas, as Marias, os Joões não trouxeram os pontos? Chama essa pessoa de lado, eu gostaria de ouvir. Então, eu acho que é esse processo que as pessoas acreditam que é só colocar a pessoa negra, ainda está demorando para colocar, e que ela vai sair trazendo toda a inovação. Não, existe um trabalho muito duro, difícil, desafiador, estratégico, que se ele não for feito, a gente vai machucar cada vez mais pessoas negras, colocando elas nesse ambiente, só para dizer que as empresas são diversas, sabe? E é bizarro quando o politicamente correto vale mais do que a humanização do diálogo, né? Exato. Isso é um... Enfim, coisas do mundo atual. Bom, coisas do mundo, né? Não é nem atual, sempre foi assim. Não é nem atual. E, minha amiga, uma coisa que eu queria ver também com você, caminhando aqui para o final, infelizmente que tá incrível essa conversa. Dentro de tudo que você comentou, né, de fato, quando a gente pensa em cultura, são violências muitas vezes veladas, né? São pequenas violências que não deixam de ser violências. Violência é violência. E a gente percebe muito quando a gente enxerga a dinâmica de cultura, principalmente em alta gestão, que existe uma brecha subjetiva do racismo, onde não, aquele cara que é o C-level, não é que ele fez. Ele estava dentro de um contexto, né? Então, existe uma subjetivização, não sei se essa palavra existe, a gente acabou de criar, do racismo, principalmente quando a gente começa a falar de lideranças, né? Você, como advogada, você poderia comentar o óbvio que precisa ser dito pra gente? Racismo é crime ou é subjetivo? Isso é muito, muito complexo, assim, Rani, porque racismo é crime, tá lá na Constituição, né, enfim, em outras leis, mas quando a gente vai pro dia a dia, primeiro que assim, nós, pessoas negras, nós fomos tão oprimidos, tão educados a aceitar, a normalizar, que até a gente perceber, é isso que você está chamando de subjetivação, demora muito, né? Demora demais. E aí, quando a gente percebe que a gente aponta, a gente fala, não, tá errado, né? Não dá para aceitar isso. A outra parte, o outro lado, ainda tá anos-luz distante de entender o que é o que não é. Né? E aí eu acho que fica muito no lugar, eu não tive a intenção, né? Que é como se só fosse racismo se tivesse intencionalidade, digamos, né? Então, as pessoas esquecem que a gente tem todos os nossos vieses, que a gente tem pessoas que têm intencionalidade, mas tem pessoas que não têm intencionalidade, mas têm vieses, né? Mas foram criados no contexto e no ambiente que faz com que ela não reconheça a branquitude, inclusive se ache de fato superior e entenda do tipo, que é o tal do mimimi que a gente vive hoje, né? Mas, cara, mas nem foi tanto assim, né? E eu acho que meu duplo chapéu, que hoje faz eu refletir muito sobre isso, né? Eu sou analista junguiana também, beleza, você pode não ter tido a intenção, mas o que aquilo impacta, o que aquilo causa naquela pessoa, não dá para mensurar, né? Não é sobre, poxa, eu nem chamei de macaco, eu só falei tal coisa, como assim doeu tanto? Doeu porque, na verdade, a gente vem de um processo de dor diária, né? A gente vem de um processo de dor diária. Então, não dá para você ter uma régua de, isso é menos, isso é mais, isso não dói. Porque uma palavra que você pode falar para a Aline pode não doer tanto como doeu para o Raoni, mas não significa que é ok, né? Então, quando a gente fala de racismo, eu acho que o grande desafio das empresas é entender como lidar com isso. Porque, de verdade, Raoni, sinceramente, eu preciso pôr o pé no chão, porque eu não acredito que as empresas vão sair demitindo 100% das pessoas. Elas não vão sair. Assim como a LGBTfobia também é crime, entendeu? Então, elas não vão sair demitindo. E assim, então qual é esse caminho do meio? Qual é esse caminho de construção? Qual é essa gestão de consequência? Qual é esse processo de sensibilização e de letramento? Qual é essa responsabilização? Né? Essa humildade, eu acho que falta humildade dentro do mundo corporativo para reconhecer de que existe racismo, que a gente vai errar, que a gente vai precisar lidar de frente com isso. Né? Então, eu não arrisco aqui dizer que
poxa, tem que sair demitindo todo mundo. A gente precisa fazer uma discussão sobre isso, porque a gente sabe, toda vez que alguém vai para a justiça trazer injúria racial ou racismo, tipo, quantas condenações a gente tem? O nosso poder judiciário, entendeu? Então, e não é um tema novo, a gente não está falando de algo agora, acabou de se tornar crime, não. A gente está falando, sim, que a injúria racial, né, foi equiparada, mas você entendeu? Então, falta essa maturidade, e eu acho que as pessoas, às vezes, até têm medo de contratar e de trazer pessoas negras para os seus times, de não saber lidar, e preguiça, ou falta de vontade, ou má fé mesmo, de não querer estudar e de não querer se desenvolver. E aí a gente fica nessa, porque na hora que ela lida com alguém que está no time dela, que ela tem uma atitude racista, uma fala racista, todo mundo bloqueia, ninguém sabe o que fazer. E eu vou ser muito sincera com você, assim, eu tenho pesquisado muito, tenho tentado entender, no contexto tanto do Brasil e nos Estados Unidos, que está um pouco mais avançado, como que é esse processo de lidar com isso dentro do mundo corporativo, né? Como que as empresas estruturam os seus compliance, os seus RHs, porque ele é um tema que é extremamente... Assim como a assédio moral, né? Que a gente começou de um tempo para cá a discutir, tipo, o que é, né? Qual é essa linha do passeio? Qual é a linha do não passeio? Então, assim, Raoni, eu acho que essa é a pergunta do milhão, e eu acho que esse é o tema que tem que estar na mesa. Porque se ele não vir para a mesa, se as pessoas não discutirem abertamente sobre isso, com as dores que isso vai trazer, a gente vai continuar violentando as pessoas negras e passando a mão na cabeça das pessoas brancas, porque tipo, é tudo muito subjetivo. A gente tem que sair da subjetividade. Como? Tem vários caminhos, a gente ainda não sabe qual é o certo, até porque a gente não chegou, né? Eu acho que se a gente encontrasse alguém que estivesse lá escutando a gente, ou entender, tiver o caminho, não, já encontrei, já testei, e esse é a presente, porque eu acho que esse é o grande desafio de todas as empresas nesse momento. Perfeito. Que aula incrível. Minha amiga, eu queria, antes de fechar, a gente sempre tem aqui a cultura já quase de perguntar o seguinte, pedir duas gentilezas, tá? Para quem ouviu tudo, né, que você falou, foi riquíssimo. Que dica e que puxão de orelha você acredita que é muito importante ser dado aos que, depois de todo esse universo que a gente está conversando, ainda acha que esse é um tema secundário no dia a dia da organização? Olha, acho que a primeira coisa, você gosta de dinheiro? Você quer ganhar dinheiro? Sua empresa quer ganhar Boa. dinheiro? Quer ganhar dinheiro, esse é o tema. E assim, não é sobre, sabe assim, tipo, sobre usar. Não, é sobre o mercado, as pessoas negras compram. As pessoas negras estão cada vez mais se amando, gente. Eu queria contar para vocês, a gente está se amando. E se a gente está se amando e a gente está tendo consciência de que a gente é potência, a gente vai olhar e vai querer comprar coisas que foram pensadas por nós e para nós, né? Não é só nada de nós sem nós, né? Que é um lema da luta das pessoas com deficiência, mas é nada de nós sem nós. Então se você gosta de dinheiro, se você quer crescer, se você está no Brasil, se o seu mercado é Brasil, cara, não adianta, né? Acho que tem muita gente, a galera estuda, a galera sabe muito bem, a galera, quando sai metaverso, design thinking, agora é metodologia ágil, vai lá e vai todo mundo, e faz imerso, aí vira empresa, e digitaliza rapidamente. Todo mundo aprende, né, essas habilidades, essas competências. Mas quando é para aprender sobre racismo, é tão difícil, é tão complexo. Cara, se você tem inteligência para aprender sobre as novas tecnologias, sobre essa visão de futuro que os negócios precisam ter, eu tenho certeza que você vai ter inteligência para entender o que é, o que não é racismo e como isso pode ser potente para a sua empresa, mas assim, acima de tudo, você está dentro de uma sociedade. Se as pessoas estão doentes, elas estão morrendo, e as pessoas negras estão morrendo e estão adoecendo, não é bom para ninguém. Então, eu não estou pedindo nem que as pessoas gostem dos negros, sejam bonzinhos, sejam fofinhos. Eu estou falando que você está num país, numa sociedade, se você quer entender o seu cliente, se você quer vender, você precisa entender as necessidades, as dores e endereçar tudo isso. É sobre negócio, assim, eu não preciso nem ensinar ninguém a fazer negócio, porque as pessoas já estão fazendo, mas é sobre abrir e entender que existe racismo, a gente está no Brasil, e existe a branquitude, né? Então, olhando para isso e pensando, quero crescer? Tá aí, vai aprender, assim como foi aprender metodologias ágeis, design thinking, metaverso, vai aprender sobre racismo.
Fechou com chave de ouro. Maravilha. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente. Espero que você tenha gostado o quanto a gente gostou, porque foi incrível. Foi maravilhoso. É bom, né? Acho que quando a gente fala, a gente se escuta. Por isso que é importante esse tipo de discussão, porque à medida em que a gente vai organizando as ideias, vai trocando, vai escutando, vai se perguntando, né? Você perguntando para mim, vai me ajudando a trazer coisas que eu penso todos os dias e muitas vezes é difícil de organizar. Então, muito obrigada. É um prazer assim poder trocar. Acho que tem coisas, né? Acho que a gente ninguém é dono da verdade, então eu trago uma perspectiva da minha experiência, do lugar que eu estudo, mas eu acredito muito que esse projeto, né? Que tudo que está sendo construído vai ajudar a gente a ter inúmeras perspectivas e pensamento crítico para juntar tudo isso e fazer transformação. Obrigado. E você faz parte dessa jornada, isso que é muito lindo. Minha amiga, mais uma Obrigada. vez te agradeço imensamente. Agradeço você também que ficou até agora com a gente. Muito em breve, mais entrevistas incríveis para você. Até já.